Bom, pessoal, então, continuando sobre o tema de programação funcional, mais especificamente aí do paradigma de programação funcional, hoje eu vou apresentar um pacote aqui que é muito popular e tem se tornado cada vez mais popular. Assim, em geral, ele torna o modo de fazer mais fácil para algumas coisas. Aí tem algumas pessoas que ainda não aderiram ao uso do pacote, e tem umas pessoas que não gostam, que preferem lá utilizar as ferramentas básicas do R. Mas uma coisa é fato, assim, com esse pacote a gente tem algumas funcionalidades adicionais e algumas delas, sem sombra de dúvidas, é mais fácil de executar algumas tarefas do que utilizar algumas alternativas do R padrão. E outra coisa também que a gente tem que reconhecer também é que tem se tornado cada vez mais popular. Então, mesmo você, assim, não sendo muito adepto, é importante entender e aprender sobre esse pacote, porque como tem se tornado popular, comum, então, assim, por muitas vezes a gente vai encontrar soluções disponíveis aí na internet, nos fóruns de ajuda, de compartilhamento, disponibilizando a solução de problemas usando esse pacote. Então, assim, não tem como a gente ficar de fora, e por isso que a gente tem que aprender. Mas uma coisa é fato, ele realmente torna algumas coisas mais fáceis. Aí, o pacote que eu estou falando é o DPLYR. É um pacote lá daquele autor, o Hadley Winka, autor desse livro aqui. Ele é cientista-chefe também do RStudio. Estão lembrados lá do RStudio? O RStudio é simplesmente o editor de texto padrão do R. Então, praticamente todo mundo que usa o R utiliza o RStudio. Esse Red Rinka, ele merece assim, esse destaque, essa popularidade que ele tem, porque ele é muito produtivo. Então, assim, ele produz bastante coisa e produz bastante coisa boa. No começo, assim, essa iniciativa dele foi porque, no princípio, ele identificava que algumas coisas eram complexas de ser feito no R, e que, às vezes, pecava na eficiência computacional. Então, a ideia dele foi criar uma série de pacotes, e o mais popular e principal deles, com certeza, é o DPLYR, para tentar facilitar esses processos e também para tornar mais eficiente. Porque se uma grande crítica que sempre pairou no ar com relação ao R é que foi um software e uma linguagem de programação concebida e inicialmente desenvolvida por estatísticos. Então as pessoas entendiam muito de análise de dados, mas em contrapartida, às vezes tinha deficiência na parte computacional mesmo, na parte de ciência na parte de ciência de computação, de às vezes desenvolver alguns procedimentos aí que sejam mais eficientes, sobretudo. Ok? Eu vou começar aqui a compartilhar a tela aqui para já repassar algumas informações. Bom, hoje a gente já está aí na última semana aí, né? Então hoje vai ser, a gente vai continuar aí, né? No paradigma importante aí que é a da programação. Vou escrever de novo aqui. Que é da programação funcional com
com o pacote aí DPLYR. E esse pacote até tinha aí um antecessor aí, e que eu usei bastante, um antecessor desse pacote aí, criado pelo próprio Hadley Wink aí, que é o PLYR, um pacote muito bom. A diferença principal é que foi adicionado esse paradigma de programação funcional, ou seja, resolver todos os problemas utilizando funções, e além disso aumentou a quantidade, a oferta de funções disponíveis e, consequentemente, o tipo de problemas que a gente é capaz de resolver, né? E então o projeto do DPLYR aí se multiplicou aí numa quantidade de vezes absurda e tem se tornado aí um dos pacotes mais populares aí do software. Aí lembrando aqui, né, que o autor aqui é o, deixa eu copiar o nome dele aqui, é o Hadley Winka. Deixa eu ver se eu acho a imagem dele aqui. É esse jeito aí. E observe aí que é um rapaz novo, né? E tem desenvolvido aí uma série de pacotes, inclusive aquele que a gente usou na aula de ontem para fazer gráficos, o ggplot, excelente para fazer gráfico. E aqui tem um pacote aqui DPLYR. Aí esse pacote, gente, esse pacote aqui serve para uma série de coisas. Ele serve, por exemplo, para organizar dados. Ele serve também para arrumar, serve para corrigir, serve para limpar. Às vezes tem determinado problema lá no seu banco de dados, você pode usar para identificar os problemas e você pode usar para limpar, para remover esses problemas. E isso tudo aqui, ó, geralmente a gente chama de arrumar os dados. Mas ele serve também assim para fazer análises, obter resumos, processar dados. Então ele serve aí também para fazer análise de dados. Aí nós temos uma série de outros pacotes, como por exemplo o ggplot aí, que é para visualizar, para apresentar esses dados. Aí já seria outro pacote. Mas o DPLYR, ele serve basicamente para isso aqui, para a gente arrumar os dados e depois para a gente executar a análise. E ele tem uma relevância muito importante, porque se a gente for pensar bem, isso aí é algo em torno aí de, às vezes, de 60 a 90% do tempo aí, a gente utiliza aí para fazer essa arrumação de dados, certo? Para fazer essa organização, para deixar no jeito para a gente analisar.
E às vezes a análise aí é a quantidade de tempo que a gente destina para ela, é algo em torno aí de 40%, 10%. Isso aí existe em diversos estudos demonstrando isso, e em praticamente todas as áreas do conhecimento, que essa parte de arrumação é a parte que é mais complexa, é a parte mais chata, é a parte mais maçante e que demanda muito tempo. Então, se a gente tivesse um conjunto de ferramentas que nos favoreça a fazer isso aí de forma mais tranquila possível, é o ideal, certo? Porque a gente vai passar boa parte do tempo justamente fazendo essa arrumação dos dados, deixando os dados propícios no jeito para a gente executar a análise depois. Então, assim, no final das contas, existe até alguns memes aí na internet que você, vou fazer uma análise de dados, mas que você faz 99% do tempo é simplesmente ficar arrumando, corrigindo, ajeitando esses dados. Aí depois você clica lá, executa um procedimento, sua análise está pronta. Então, assim, uma das partes mais desafiadoras em se extrair informações de dados, sem sombra de dúvida, é essa parte aqui de arrumação, de você deixar os dados no jeito para você trabalhar. E para isso, o pacote DPLYR, e para isso aqui, ó, o pacote DPLYR, inclusive até um símbolo, né? Assim, é muito comum um pacote ter o símbolo. O símbolo aí do pacote DPLYR é um alicate, tá? Ficou parecendo ser um, sei lá, um cortador de cutícula aqui. Vou ter que até colocar a legenda aqui, né? Até o símbolo desse pacote DPLYR, se a gente for fazer uma pesquisa rápida aqui na literatura, é um alicate. É justamente porque ele é uma ferramenta assim, universal, serve para praticamente qualquer coisa, e é muito importante a gente ter essa possibilidade de utilizar isso aí para resolver nossos problemas do dia a dia. Então, o símbolo dele é um alicate. Aí imagine que a gente tem aqui uma base de dados, com uma estrutura aí muito semelhante aí com uma data frame, por exemplo, aqui uma coluna do tipo numérico, outra coluna aqui do tipo inteiro, aí aqui uma outra coluna do tipo texto. Aí imagine que a gente tem uma base de dados semelhante a essa aqui, ó. E uma estrutura heterogênea, vou relembrar da aula de estrutura de dados heterogênea por quê? Porque suporta tipos diferentes. Então, às vezes aqui eu tenho aqui um tipo aqui inteiro, às vezes aqui eu tenho um tipo texto, e eu ainda tenho aqui a opção aqui um tipo numérico ainda, né? Então observe que ele suporta diferentes tipos e que estrutura que é essa? É heterogêneo, suporta diferentes tipos, e outra característica também que é regular, ou seja, todos os elementos das colunas têm a mesma quantidade, então tem a mesma quantidade de elementos para colunas e mesma quantidade de elementos para a linha. Então ela é regular. Então isso é um tipo, se a gente observar, é essencialmente uma data frame, ou tibble, né? É como se fosse uma planilha do Excel. Aí, a partir do momento que eu tenho esses dados, aí uma série de possibilidades aí pode se abrir utilizando aí o pacote DPLYR, como, por exemplo, nós temos a função mutate. Essa função, ela serve para a gente adicionar novas colunas na base de dados, adicionar novos dados. Então, imagine que eu tenho aqui, né, imagine que eu tenho essa base de dados aqui, ó, essa mesma base de dados, e eu posso adicionar uma nova coluna. Então tá aqui, ó, uma nova coluna aqui sendo adicionada, ó.
Para isso, eu uso a função mutate. Então, eu vou alterar a minha data frame adicionando uma nova variável. A gente vai executar tudo isso aqui na aula de hoje. A gente pode ter também uma função de filtrar. Essa função de filtrar aqui, ó, no pacote base, a gente encontra ela com o nome subset. Subset aí do pacote base, é o filter, como se fosse o filtro do Excel mesmo. Aí com essa função aqui, eu tenho a possibilidade, por exemplo, aproveitar isso aqui. Eu tenho a possibilidade aqui de filtrar linhas. Então tá aí sendo filtrado as linhas específicas. Aí eu posso utilizar muitas das vezes alguma das operações aí que eu tenho disponível, como por exemplo uma condição. Eu posso usar uma condição. Assim como a gente viu lá um exemplo lá que a gente usou bastante aqui na disciplina, que foi, por exemplo, genótipo igual a G11. Ou então pode ser algo do tipo idade maior ou igual a 6 anos. Então eu posso colocar uma condição. E aí eu vou focar nas linhas. Aqui o foco principal aqui é linhas. Certo? Então aqui eu tenho a possibilidade de filtrar linhas. Eu também tenho uma série de função também. Eu tenho uma outra função também dessa série, que é a função select. Essa função select aqui, eu já tenho a possibilidade de focar nas colunas. Eu posso selecionar colunas de forma específica. Como que eu posso fazer isso aqui no R? Eu posso fazer via indexação e a própria função subset também. A própria função subset ela tem um argumento lá. Aqui também eu posso usar a função subset. Ela tem um argumento lá que me permite focar, selecionar apenas colunas. Deixa eu ver o que mais que eu posso ter aqui. Eu posso ter o conjunto aqui de funções aqui, é o arrange. Isso aqui seria para ordenar. Nas funções básicas do R nós temos o order. Isso aqui serve para ordenar. No Excel a gente chama isso aqui de classificar.
é ordenar de acordo com uma ordem pré-estabelecida. Posso ordenar isso aí. Eu tenho também aqui uma alternativa, um conjunto de funções aqui também, que é o slice. O slice ele serve, ele tem basicamente o mesmo propósito. Ele tem basicamente o mesmo propósito aí do filter. Só que aqui ele filtra por índice. Então aqui o slice filtra por índice. Mas ele tem basicamente o mesmo propósito aí do filter. Aqui eu filtro por uma condição, posso filtrar por índice também, e aqui eu filtro por índice. Pega que tem mais. Aqui eu também eu tenho as funções aqui group by, que ela agrupa por elementos. Então eu posso agrupar de acordo com determinada característica aqui. Como, por exemplo, esses números inteiros aqui, ó. Então eu posso criar grupos. Como, por exemplo, aqui, ó. Grupo 1, 1. Aí esse aqui já é o grupo 2, grupo 2. Então eu posso criar grupos. Daí que tem mais. Isso aqui é só os que a gente vai usar na aula de hoje, hein? Aqui nós temos as funções de summarize. Não sei se é com Z ou com S. Mas aqui permite eu resumir essa série de dados. Como, por exemplo, aí com uma média, uma variância, ou então até mesmo uma função própria. E a gente já aprendeu a criar essa função. Na segunda aula, né, da disciplina, a gente já aprendeu a criar funções. E aqui, ó, isso aqui é muito interessante, que a gente pode ter, por exemplo, um summarize precedido do group by. Porque aí, no final das contas, a gente tem a oportunidade aí de ter um resumo, por quê? Pelos grupos. Então aqui eu tenho um resumo pelos grupos, resumo por grupo. Eu tenho essa opção também. Ou eu posso ter uma média geral. Isso aqui, gente, isso aqui a gente pode associar isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse a tabela dinâmica. Como se fosse a tabela dinâmica do Excel.
Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma. Ah, nós temos. Tá complicado aqui de eu escrever, mas tem mais. Tem, por exemplo, aqui as operações de join. O que seria esse join aqui? É junção de base de dados. Lá no Excel nós temos a função lá PROC-V, né? Para fazer algo semelhante. Essa join aqui eu vou até pesquisar aqui rapidamente aqui umas figuras na internet que vai ficar mais fácil de eu explicar. Porque eu tenho alguns tipos de join aqui. Fazendo uma pesquisa rápida aqui na internet aqui. Deixa eu pegar uma figura aqui. Ah, esse aqui tá ótimo. E aqui eu tenho vários tipos de join aqui à minha disposição. Como, por exemplo, aqui, ó. Aí aqui eu chamo a atenção aqui que eu vou combinar duas estruturas de dados. Vou combinar, por exemplo, aqui a estrutura de dados A, que eu posso até chamar aqui de X, aqui na minha função aqui, ó. Mas já está chamando de A mesmo. Mas no pacote lá ele chama até de X. Isso aqui, Y. Eu vou juntar essas duas estruturas de dados. Eu gosto de começar por esse full join, ou seja, um join completo. O que esse join completo faz? Ele simplesmente preserva todos os registros dos dados. Todos os registros dos dados serão preservados. Então, olha só aqui que interessante. Como que ele vai fazer essa combinação? Vai fazer essa combinação justamente por esse identificador comum aqui, ó. Isso aqui é meu identificador comum. Isso aqui poderia ser código de amostras de solo. A gente aprende essa operação de join também lá na disciplina de geoprocessamento. Então, é uma operação muito importante que a gente usa com certa frequência e serve para combinar a base de dados utilizando um identificador comum. Como, por exemplo, aqui, ó, essa coluna X1. Essa coluna X1 é o identificador comum. Aí esse X1 pode ser um código de uma parcela. Aí imagine que eu fiz uma coleta de solo e cada parcela eu tenho uma codificação, que eu anotei isso aí lá na embalagem da minha amostra de solos e tem também isso no arquivo do Excel, por exemplo. Então eu tenho um código da parcela. Aí esse código eu sei exatamente onde foi coletado, no local que foi coletado. Aí eu envio essas amostras para o laboratório, aí de acordo com o código que está no pacotinho, uma série lá de resultados lá serão apresentados para mim. Então lá vai ter, por exemplo, o pH do solo, fósforo disponível, quantidade de matéria orgânica, textura, percentual de argila. Então lá vai ter uma série de informações. Essas informações vai vir para mim pelo e-mail ou correspondência, vai vir do laboratório. Aí depois aí vai vir com código e com esse conjunto aí de amostras, aí eu vou usar esse código para combinar com a localização que eu tenho para saber exatamente estão essas amostras de solos. Então eu vou lá e combino localização com as características desse solo. E eu faço isso por um identificador comum. Qual que é esse identificador comum? O código dessa parcela. Nesse caso aqui, sendo representado por X1. Então aqui eu tenho X1 aqui com A, B e C, e aqui A,
B e D. Observe que aqui, ó, aqui não tem D e aqui não tem C. Se eu aplicar um full joy, ou seja, um joy completo, ele preserva tudo, preserva simplesmente tudo, inclusive os registros ou linhas que não tem match, que não tem combinação. Então, por exemplo, aqui observe aqui, ó, que o C não tem no X3. Aí ele vai lá e coloca um NA, que eu já comentei sobre ele aqui na disciplina, que é um no available, ou seja, não disponível, dados ausentes. Eu não tenho dados para essa característica C, para esse código C aqui. E o mesmo ocorre aqui também, ó, no X2, ó, eu não tenho D aqui no meu banco de dados A. Então ele vai lá e coloca um valor NA, dados não disponíveis. Aí eu tenho o inner join. O inner join, ele preserva só aquilo que tem match, só aquilo que tem combinação. Então, observe que ele exclui aqui, ó, exclui o C, porque eu não tenho C no B, e exclui o D, porque eu não tenho D no meu B, não tenho D no A. Então, ele exclui, ele só retorna aquilo que tem combinação. Aí eu tenho aqui o right join e o left join. Aí isso aqui é o join. O join à esquerda, falar dele aqui primeiro que ela é mais fácil, o join à esquerda, então ele vai preservar todas as informações da base de dados à esquerda, ou seja, do A, do X, lá de acordo com a função, dessa primeira base de dados, vai preservar tudo e vai retornar aqui o correspondente aqui no IB. Se por um acaso não existir algum código em A, ele não existir em B, ele simplesmente retorna aqui que está não disponível, não existe. Então, aqui eu dou preferência para a minha primeira base de dados, ou seja, minha base de dados da esquerda. Tá aqui, ó, esquerda, minha base de dados da esquerda, que é o A. E aqui, ó, é o oposto. Eu dou preferência para a minha base de dados da direita, ou seja, é o right join. Então, aqui ele vai preservar tudo que está na direita e, por um acaso, o que não corresponder, o que não existe em A, ele simplesmente vai colocar um NA. Tá? Então, esse aqui seria o right join. O que a gente usa com muita frequência, esse left join usa com muita frequência, o inner join com muita frequência também, e o full join. Desses aqui, provavelmente, o inner join é o que a gente utiliza aí com mais frequência. Então, tem essa possibilidade também. E eu tenho aqui também, além de eu ter aqui para fazer resumo, eu posso usar também uma função que se chama do, de fazer. Essa função aqui também pode ser usada também. É uma função que às vezes tem uma flexibilidade um pouco maior do que o summarize. Mas com o summarize aí, dá para a gente fazer praticamente qualquer coisa. Às vezes usando o do aí algumas coisas ficam um pouco mais fáceis. Então a gente tem essa série de funções aí disponíveis, tá? E a gente vai usar algumas delas aqui. E eu já diria que praticamente todas essas que eu mostrei aqui, dá para fazer utilizando o pacote base do R, aquele que já vem instalado. Mas, por que eu estou ensinando isso aqui? Porque algumas coisas são mais fáceis utilizando o pacote DPLYR e tem se tornado uma tendência. Então, assim, se tem boa parte das pessoas usando, é bom você entender pelo menos o básico, porque você vai receber muito código desse tipo. Ou então você vai encontrar na internet muita coisa utilizando esse tipo de solução. Então, por isso que a gente deve ter pelo menos um conhecimento básico. A gente não deve ser averso às mudanças, às inovações. Então, a gente tem que estar sempre por dentro aí para se manter atualizado. Nem tudo são flores, né? Assim, esse pacote aqui, no meu ponto de vista, tem algo negativo, como, por exemplo, ele é muita coisa. Então, assim, eu costumo chamar ele de pacote transatlântico. Que ele instala um pacote, mas ao mesmo tempo que instala esse pacote, instala uma série de outros pacotes também. Tá? Então, assim, eu não gosto muito disso. Eu gostava bastante do PLYR, que é um pacote simples. Pronto, fez download, instalou, tá aquilo ali. Um pacote enxuto, um pacote simples. O DPLYR, até mesmo assim, pela sua disponibilidade de ferramentas, ele é muito amplo, muito grande. E já vi assim, acontecer com certa frequência, às vezes dá até dificuldade de instalar.
mas quando acontece isso, provavelmente é porque seu R está muito desatualizado. Então, atualize o R e tente instalar de novo, se por um acaso der problema com o pacote DPLYR. Outra coisa também que o pessoal da comunidade reclama é porque ele mascara, ele sobrepõe algumas funções do pacote base do R, do pacote essencial do R, como, por exemplo, essa função filter. Existe essa função filter no pacote base do R e ela serve para outra coisa. Então, ele mascara também. Ele mascara algumas funções. Não são tantas, não, mas ele mascara. E na essência é isso, assim. E outra coisa também, eu vou apresentar aqui na aula de hoje, se der tempo, o Hadley Winka, ele criou como se fosse praticamente um dialeto do R, que é assim, uma forma assim, bem diferente de se fazer coisas, que é, por exemplo, aqui eu vou anotar no cantinho aqui, ó, que é, por exemplo, utilizando pipe. Só conferir como é que escreve aqui. Não tem um P mudo, não. Então, aqui é usando pipe. Seria um símbolo mais ou menos aqui. Provavelmente alguém já deve ter visto por aí. É uma forma diferente de executar análise. Isso aqui tudo faz parte aí isso aqui é basicamente um dialeto do R, que é o TIDVerse. Então, que o TIDVerse é uma forma diferente de se fazer a análise, de você controlar o fluxo de processamento. Eu vou mostrar um exemplo aqui na aula de hoje, se der tempo também. Então, assim, uma coisa assim que me desagrada um pouco de todos esses pacotes do Header Income é que ele criou basicamente um novo dialeto, que é o TIDVerse, que é uma forma diferente de se fazer a análise. Assim, fazer coisa diferente é bom, porque você tem diferentes alternativas. Se você não gosta de fazer desse jeito, você pode optar por esse. Mas isso acaba confundindo muito, principalmente os usuários iniciais. É basicamente por causa disso aí que eu não gosto muito. Mas, assim, via de regra, eu acho sempre bom a gente ter diferentes alternativas de se fazer a mesma coisa. Eu acho isso importante porque você pode optar de acordo com a sua intenção. Vou começar a executar aqui alguns procedimentos na prática aqui para ficar mais claro. Eu vou começar a aplicar cada uma dessas funções aqui. Detalhe. Vou começar. Não vou nem abrir o R ainda não. Vou executar aqui um procedimento. Vou executar aqui algumas tarefas. Vou fazer no Excel primeiro. Certo? Por que no Excel? Porque no Excel você já conhece. Tá? Então, vou fazer no Excel algumas operações aqui de limpeza e análise de dados, e depois, posteriormente, eu vou fazer a mesma coisa utilizando o software, mais especificamente o pacote DPLYR. Então, vamos lá. Aí que eu vou criar uma base de dados, tá? Não vou importar a base de dados, vou criar uma base de dados bem simples, para me conseguir explorar aqui boa parte aqui das funcionalidades. Então, o que eu vou começar aqui, o que vai ser o objetivo? Eu vou simular como se fosse um concurso, que vai ter duas provas. Então, vai ter uma prova aí, por exemplo, vai ser currículo, primeira coisa, currículo. Aí, quem for aprovado no currículo vai passar para a parte escrita. Então, vai ser interessante que vai dar para me aplicar aqui edição de colunas, vai dar para me aplicar, por exemplo, filtragem, vai dar para me aplicar o join, que é o pior que vê no Excel, depois eu vou usar uma tabela dinâmica, depois eu vou fazer isso tudo no R. Aí depois vocês vão julgar aí o que vocês acham mais fácil, mais intuitivo. O Excel já adianta assim, que é muito intuitivo mesmo, mas o R lá a gente tem algumas funcionalidades que a gente pode se beneficiar. Então, é um concurso público ou um concurso de uma empresa qualquer, que a primeira prova é o currículo. E aqui, para ter uma certa impessoalidade aqui, ó, os candidatos são identificados por um código. Aí que começa aqui, por exemplo, aqui no 5001, depois vai para o 5002. Aí como que eu crio uma sequência no Excel? A gente vai criar isso lá no R também. Coloquei aqui os dois primeiros elementos, depois vou arrastar. Eu vou criar aqui até o candidato aqui, 50. Então tá aí. Tem um total aí de 50 candidatos aí no total. Agora eu vou simular uma nota aqui. A outra coisa também, informação, que eu vou adicionar aqui é a idade, porque depois eu vou fazer uma classificação.
entre a idade. Eu vou para depois a gente simular uma análise ali, que eu vou comparar o desempenho dos candidatos abaixo de 40 anos e o desempenho dos candidatos acima de 40 anos. Isso aqui é só para a gente ter uma nova coluna que vai nos ofertar uma nova possibilidade de análise. O que a gente está executando aqui é algo super simples, mas que depois vocês já podem pensar aí para fazer uma série de procedimentos, especificamente aí na engenharia florestal. Como, por exemplo, dá para fazer muita coisa aí para fazer o processamento de inventário, dá para fazer muita coisa da parte aí de análise fitossociológica e na parte de ecologia. Então, depois, aí, o que vai limitar a sua utilização é a sua criatividade, em adaptar essas ferramentas que eu vou mostrar aqui hoje para o seu caso de estudo. Então, aqui, por exemplo, aqui eu vou ter uma idade aqui, ó. Eu vou criar aqui uma idade aleatória, por exemplo, aqui, ó. Eu vou criar tudo aleatório. Aleatório entre 18 e 60 anos de idade. Aleatório entre 18 e 60 anos. E aqui para me criar, por exemplo, um processo de repetição. Cheguei aqui no canto inferior direito, dei 2 cliques e arrasto até o final. Está mudando porque esse aqui é aleatório, toda hora que eu executo ele roda diferente. Aí para ficar evitando de ficar mudando toda hora, eu vou copiei, botão direito, colar especial valores, porque aí não fica mudando. Pronto. Agora não tem mais fórmula. E aqui eu vou colocar uma nota, eu vou simular uma nota. A nota do currículo aqui do sujeito. A nota do currículo aqui, ó. A nota do currículo aqui do sujeito, eu vou colocar aqui aqui foi número inteiro que eu criei aqui para a idade, e aqui eu vou criar um tipo numérico, fracionário. Aí aqui, se eu criar assim, ele cria um valor de 0 até 1. Aí, se eu multiplicar por 10 aqui, ele vai criar um valor de 0 até 10, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui também, copiar, colar especial valores, vou diminuir a quantidade de casas decimal só para ficar mais fácil aqui. Então, esse aqui é a nota, esse aqui foi muito mal, esse aqui foi muito bem, quase fechou a prova, quase fechou em termos de currículo, e agora eu vou identificar quem foi aprovado e quem não foi. Aí aqui eu já vou usar uma função aqui, e aqui, gente, eu já estou usando aqui, ó, se a gente for pensar bem, eu já estou usando essa função aqui, ó, mutate aqui, ó, de mutar. Ou seja, eu estou adicionando novas colunas na minha base de dados, certo? Próximo passo que eu vou fazer aqui agora, aqui, ó, vou fazer um filter. Vou fazer um filter aqui, ó, vou filtrar. Filtrar de acordo com alguma característica específica. Aí, para me ajudar a filtrar, eu vou criar uma nova coluna aqui de aprovados. Aí, esse aprovado aqui, eu vou criar um condicional. Por exemplo, se essa nota for maior ou igual a 6, a pessoa está aprovada. Aprovado. Mas se por um acaso não for maior ou igual a 6, tem que ser menor, né? Então, essa pessoa vai estar reprovado. O indivíduo aqui vai estar reprovado. Ó, menor que 6 reprovado, 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 até que enfim apareceu um aprovado. Aprovado, aprovado, bastante aprovado aqui, ó. Agora sim eu vou filtrar. Para me filtrar no Excel, ó, apertei o Ctrl, Shift, cliquei aqui na célula inicial, apertei o Ctrl, Shift, apertei para o lado, apertei para baixo, selecionou tudo. Aí eu posso vir aqui, ó. Tá aqui, filtro. Aí eu vou filtrar só o quê? Só o aprovado. Tá? Eu poderia filtrar já direto, assim, ó. É maior do que 6, é diferente. Aqui no caso aqui, eu poderia filtrar assim, ó. Tá vendo? É maior do que, já poderia filtrar direto, mas eu prefiro que é uma nova coluna aí. Então, esses são os aprovados. Aí aqui eu vou copiar só o código, tá? Só o código. Vou copiar aqui só o código. Eu não quero, por exemplo, levar a idade nem a nota do currículo, porque isso aí pode influenciar a avaliação do próximo etapa, que é a prova de escrita. Então, vou copiar aqui só o código. Selecionei aqui, dei um Ctrl+C.
Aqui já pedi aqui para... Eu vou pedir aqui para mostrar tudo aqui, ó. E logo aqui eu vou colar especial valores. Então, esses aqui são os aprovados, certo? Então, lá de 50 indivíduos, sobrou 24 pessoas. Aí aqui agora também eu vou ter uma outra prova, que seria a nota da escrita, uma prova escrita. Vou simular isso aqui também. Vou colocar aqui função de aleatório, multiplicar por 10 para variar de 0 até 10. É só para não ficar mudando. Eu vou diminuir a casa dos casas decimais também. Deixar só uma casa decimal. Então essa seria a minha prova de escrita. Vamos identificar quem foi aprovado nisso aqui? Vou até copiar isso aqui, ó. Conferir se está coletando certinho, estou buscando a nota. Reprovado. Esse aqui é aprovado, maior do que 6. Vou fazer a filtragem dessa outra base de dados aqui também. Eu vou remover esse filtro que está aqui, ó. Removi o filtro que está ali, agora eu vou criar um filtro específico para essa base de dados aqui, para essa nova coluna. Então aqui eu vou filtrar só os aprovados. Vou dar um Ctrl+C nisso aqui. Vou remover o filtro, depois que eu copiar. E vou colar do lado aqui especial valores. Esse aqui nem precisa, né? Vou até remover isso aqui, porque todo mundo que está aqui, obviamente, foi aprovado. Diminuir aqui a quantidade de casa decimal. Então, beleza. Aí aqui, gente, só tem duas vagas, tá? Só tem duas vagas de emprego. Então, esses aqui foram aprovados. Agora eu vou ter que classificar. Aí eu vou classificar pela média das notas, certo? Vou classificar aqui de acordo com a média das notas. Mas só que eu preciso buscar informação da nota lá do currículo. Aí como que eu faço para buscar essa informação aqui da nota do currículo? Aí eu vou ter que fazer uma operação de join, uma operação de junção de base de dados. Eu vou juntar, por exemplo, essa nota do currículo que está aqui para a nota da escrita que está aqui. E também vou aproveitar e já vou copiar a idade, já que já vai ter o resultado final, já não vai me influenciar mais nas decisões. Vou juntar também aqui a idade. Aí como que eu posso... Eu vou colocar aqui, ó, nota currículo. Aí vou usar, por exemplo, aqui a função de PROC-V. Aí aqui o valor que eu quero procurar. Eu quero procurar esse código. Ponto e vírgula. Aonde que ele vai ter que achar esse código aqui, ó? Vai ter que achar aqui nessa matriz aqui. Eu vou apertar o F4 para fixar tanto linha quanto coluna. Ponto e vírgula de novo. Aí aqui eu tenho que identificar qual o índice que eu quero que retorna. Eu quero que retorne, por exemplo, aqui, esse aqui é o índice 1, índice 2, o índice 3. Eu quero que me retorne aqui o índice 3, que é justamente a nota. Então tá lá, ó. Deixa eu diminuir aqui a quantidade aqui de casa decimal. Por exemplo, 508, qual que é a nota do currículo dele? 508 está aqui, ó, 8.2, exatamente. Vou arrastar até o final. Por exemplo, 518, a nota dele é 9,6, certinho, então funcionou. Então eu fiz ali uma busca. Eu vou buscar também a idade também do indivíduo aqui também, ó. Vou até copiar isso aqui para já aproveitar. Só que agora eu quero copiar eu quero buscar esse código, aqui já está fixado. E aqui, ao invés de eu buscar o terceiro índice, eu vou buscar o segundo, que é justamente a idade. Então tá aí a idade aqui do indivíduo. Vamos ver se buscou certo. 508 está dizendo que tem 34 anos. Beleza, certinho, 34 anos. Então tá aí, os aprovados. Vou buscar aqui a média aqui agora de nota aqui, ó. Nota média. Como que eu faço a nota média? Se eu posso simplesmente aqui, ó, são dois elementos só, posso somar, dividir por 2. Poderia também usar a própria função de média. No Excel tem aqui a média, né? Poderia usar a média também.
Então tá aí a média. Agora eu quero saber quem foi aprovado. Aí eu tenho que buscar o quê? As duas maiores notas. Eu acho que a forma mais simples de se fazer isso, talvez seria ordenar, que aqui no nosso caso aqui seria a função aqui, ó, arrange. Ela ordena. Como que eu faço para ordenar aqui no Excel? Selecionei aqui essa base de dados, aí vou vir aqui em classificar, uma classificação personalizada, vou classificar pela média da nota média, e aqui agora, como eu quero as maiores notas, eu vou filtrar aqui do maior para o menor, ou seja, eu mostrar as notas maiores primeiro. Filtrou, então tá aqui, ó, os dois aprovados. Aí que agora eu vou fazer aqui uma... nem precisava disso, né? Mas aqui já dá para me identificar visualmente as duas maiores. Seria, por exemplo, aqui um slice aqui no R aqui, ó, no Excel. Então aqui está aqui selecionado aqui as maiores notas aí que estão aprovados. Então o indivíduo aí 5.039 e 5.015. Esses dois aí foram os que efetivamente serão contratados. Aí aqui, ó, vamos imaginar que agora eu quero fazer uma... Eu já identifiquei quem que vai ser contratado e quem que não vai. Já cumpri meu objetivo principal. Agora eu quero fazer uma análise para saber se no final das contas essa questão da idade influencia na nota final, tanto da escrita quanto no currículo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas estatísticas. Eu vou agrupar e depois eu vou fazer um resumo, fazer um summarize. Isso aí é algo mais ou menos que está sendo mostrado aqui, ó. Vou agrupar por determinado critério, como por exemplo idade, e vou criar esse grupo, né, de classes de idade e depois eu vou calcular uma estatística. Aí para isso eu vou vou calcular aqui, ó, classe, idade. Aí eu vou fazer da seguinte forma, que eu vou colocar um condicional aqui também. Se a idade for menor do que 40 anos, eu vou chamar isso aqui, ó, de classe 1 de idade. Se for maior, se não for menor que 40, obviamente vai ter que ser maior do que 40. Eu vou chamar isso aqui de classe 2. Por exemplo, esse aqui é 57, maior que 40, então é classe 2. Então aqui eu tenho a classe 1 e classe 2 aqui, ó. Agora eu quero identificar se tem alguma relação a essa questão da idade aí, com a nota. Vou selecionar tudo, vou vir aqui em inserir, tabelas, tabela dinâmica. Vou pedir uma nova planilha. Aí aqui agora, aqui, ó, eu vou colocar aqui a classe de idade aqui nas colunas. E agora aqui eu vou colocar a nota média. Vamos ver se tem alguma diferença. Aqui em vez de soma, vou colocar aqui a média. Então aqui a classe 2, né, que são os indivíduos maior que 40, teve uma nota um pouco maior. A tendência é esse aqui dar bem próximo mesmo, porque eu criei tudo de forma aleatória, então não vou ter efeito nenhum, vai ser tudo parecido, vai ser tudo igual. E se eu quiser olhar, por exemplo, aqui a nota da escrita. Vamos ver a nota da escrita aqui, como é que ficou. A média. Aí a nota da escrita, né, tá mais parecido ainda, com a classe 2 aqui tendo uma maior nota. Vamos ver o currículo. Colocar a média aqui no currículo. Então, observando essas funções, depois eu vou mostrar que tem como no R a gente colocar qualquer função que nós temos interesse. Então, no R assim, é muito mais flexível, com a função summarize lá. Então, tá aqui agora. Eu tenho aqui, ó. Aí aqui a classe 2, né? O do pessoal mais velho, teve nota maior em tudo, né? Nota maior do currículo, nota maior na escrita. E aqui, coincidentemente, aí, né, teve uma discrepância maior na nota do currículo. A classe 2 aí teve um percentual de nota muito maior. Certo? Então, isso aqui são uma série de análises. Olha só o tanto de coisa que a gente já fez aqui. Criou nova coluna, criou um condicional, filtrou por esse condicional, criou uma nova classe. Depois a gente fez um ordenamento, a gente ordenou, classificou, né, de acordo com a nota maior para a menor, para identificar os aprovados. Depois a gente fez uma tabela dinâmica para fazer uma análise. Tinha alguma relação entre
a classe de idade e a nota final do indivíduo. Então, aqui uma série de procedimentos que deu para a gente contemplar aqui boa parte aqui do que foi apresentado aqui, ó. Inclusive o join também a gente usou praticamente tudo. Todas as alternativas aqui a gente fez no Excel. Vou fazer aqui no R aqui agora, então. Deixa eu criar aqui um novo script. Já vou até salvar aqui antes que eu esqueça aqui. Tamanho de funcional 2. E detalhe importante, gente, vocês vão perceber que a gente vai executar uma série de procedimentos aqui e em nenhum momento a gente vai utilizar um loop for ou um loop while, tá? Então, primeira coisa aqui, ó, já vou carregar aqui a biblioteca aqui, o dplyr, está carregado. Aqui ele já até fala, ó, que os seguintes objetos mascaram o pacote static, que é um pacote que já vem com a instalação do R. Por exemplo, filter, lag, e aqui também mascara o pacote base, que é o interseção, união. Então, tá vendo? Isso aqui é uma crítica muito grande, que o pacote, isso aí tem o pessoal leva isso aí para um lado, assim, até um pouco da soberba, porque nota tá mascarando funções do pacote base. Então, isso aí não foi muito bem visto aí pelos usuários. Então, o Headwinker sempre recebe muitas críticas justamente porque ele mascara essas... O que seria mascarar? Porque o pacote tem a mesma função. Aí isso aí pode, muitas vezes, gerar resultados indesejados, que eu estava querendo usar o filter do pacote status, mas acaba usando o filter do pacote dplyr, que servem para coisas completamente diferentes, certo? Aí aqui agora, aqui, ó, vou criar aqui uma data frame aqui chamada uma Tibble, né? Acho que eu vou até trabalhar com Tibble, para combinar aqui com o pacote dplyr. Vou carregar aqui, mas é para trabalhar basicamente com data frame. Vou criar aqui um código geral aqui, ó, que vai ser uma Tibble. Essa Tibble aqui vai ter um código. E aqui eu vou criar uma sequência, como, por exemplo, aqui uma sequência variando de 501 até 550, variando de 1 em 1. O que isso aqui retorna? Justamente essa sequência aqui, né? Outra forma de se fazer isso, poderia fazer assim também. Funciona da mesma forma também, já é o mesmo resultado. Isso aqui, na verdade, é uma simplificação para a função sequência. Então tá aqui meu código geral criado aqui, né, mostrando aqui os primeiros elementos. Aí depois o próximo passo aqui, ó, eu vou adicionar uma nova coluna. Eu vou usar justamente essa função aqui, ó, mutate, que é de mutar. Vou criar uma nova coluna. Então aqui esse exemplo tem 3 colunas, vai passar a ter 4 colunas. Então vamos criar aqui, ó. Eu vou até chamar isso aqui de uma nova data frame, que vai chamar vou até chamar aqui de nota currículo, que eu vou adicionar a nota do currículo aqui. Aí aqui então aqui a função mutate, o que ela vai mudar? O código geral. E o que ela vai me adicionar? Ela vai me adicionar a idade, já vou adicionar a idade de uma vez aqui, ó. Aí a idade aqui eu vou criar aqui de forma aleatória. Isso aqui é a mesma, uma função semelhante à do Excel lá. Só que aqui variando aqui a quantidade de elementos. Essa função aqui, como que ela funciona? Vamos dar uma pesquisada aqui, ó. Primeiro identifica a quantidade de elementos. Quantidade de elementos que eu quero gerar. E aqui variando do que eu quero variar. Então aqui eu vou criar aqui quantos elementos? 50. Variando de quanto a quanto? Variando, por exemplo, de 18 a 60 anos de idade. Certo? Aí aqui, para não precisar escrever isso aqui, eu posso usar já uma função do pacote dplyr, que é essa função n,
que ele contabiliza a quantidade de elementos que eu tenho aqui no código geral. Aí já gera de forma automática. Mas se eu fosse usar aqui fora dessa função aqui, mutate, de mutar, eu teria que escrever algo mais ou menos assim. Aí ele gera 50 idades aí de forma automática, sem usar loop nem nada. Então aqui, ó, 47, 20, variando de 18 a 60 anos de idade. Aí aqui a única coisa que eu vou fazer aqui, só para manter o padrão, eu vou arredondar. Vou arredondar isso aqui para variar de... vou arredondar com 0 casas decimais, só para manter um padrão lá com o código lá. Deixa eu rodar aqui para ver. Ctrl Enter. Então tá aí, sem casa decimal, né? Arredondado. Aqui também eu já vou aproveitar aqui também para já criar aqui de forma aleatória aqui a nota do currículo, que eu vou até chamar aqui de valor currículo. Isso aí é a nota do currículo. Vou aproveitar até essa função aqui, só que dessa vez aqui, ó, ele vai variar de 0 até 10. Eu vou colocar um arredondamento de uma casa decimal. Então tá aí, minha base de dados criada. Próximo passo que eu vou fazer aqui agora, vou identificar quem foi aprovado pelo currículo. Aí isso eu vou usar a função filter, de filtrar. Aí só confere, né, se é o pacote do dplyr, que poderia ser do base também. Então tá aqui, ó, filter. Aí eu vou filtrar o quê? A nota do currículo, cujo o valor, que é a nota aqui que foi gerada aqui, ó, cujo esse valor do currículo é o quê? Cujo esse valor aqui do currículo é maior ou igual a 6. Então, o que observa aqui é que eu tenho uma table aqui de 50 elementos. Agora eu tenho uma table de quanto? De 18 elementos, certo? Então, aí 32 pessoas já pulou fora aí, né? Não foi aprovado. Aí o próximo passo aqui, ó, eu vou só para manter aí a impessoalidade, eu vou selecionar só o código disso aqui, ó. Eu não vou levar para a próxima fase nem idade nem currículo, porque isso aí pode influenciar na nota do avaliador. Se aparecer lá a idade dele, ou então a nota do currículo, pode afetar a correção da prova escrita. Isso aí acontece, viu, gente? Então aqui eu vou criar aqui uma de código do currículo, que é só para selecionar aqui o currículo. Eu vou usar aqui agora aqui o select. Vou selecionar aqui do aprovado o currículo, eu vou selecionar só o quê? Só o código. Só isso aqui, ó. Vou selecionar só isso. Então tá aí. Usando aqui a função select. Ou seja, eu vou selecionar só alguns elementos. Não vou selecionar todos, vou selecionar só código. Aí o próximo passo aqui agora, eu vou criar aqui minha nota da escrita. Uma nova prova. A nota da escrita que eu vou usar aqui o mutate aqui, que ele vai mudar aqui o código. O código do currículo, o que ele vai mudar? Ele vai criar uma nova variável. Ele vai criar uma nova variável chamando valor escrita. Valor da prova escrita. Eu vou até copiar aqui que vai ser a mesma lógica aqui, ó. Variando aí de 0 até 10 e arredondando aí para uma casa decimal. Então, minha nota escrita aqui agora está criada. Só os que foram aprovados na parte de currículo. Então, está aí a nota escrita. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou filtrar só quem foi aprovado na escrita. Vou chamar de apro escrita, só quem foi aprovado na escrita, de aprovado. E aqui eu vou usar o filter novamente. Aqui da nota escrita, vou filtrar só aqueles indivíduos que o valor, posso até copiar aqui para não errar, né? Que o valor
da escrita seja maior ou igual a 6. Então, observa que eu tenho 18. Vamos ver quem vai sobreviver aqui da prova escrita. Sobrou 9. Então, metade aí não conseguiu. Metade dos 18 e não conseguiu passar da prova escrita. Então, esses aqui são os aprovados. Agora, qual que é o próximo passo que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso resgatar a nota. Eu preciso fazer o resgate da nota do currículo, que está aqui, ó. Nota do currículo está aqui, ó. Valor do currículo. Eu preciso resgatar essa nota para essa base de dados aqui, ó. Para mim conseguir computar a média. Então, como que eu faço? Aí eu faço um join, tá? Aí que eu já vou fazer um inner join para ele retornar só aquilo. Vou até fazer aqui um full join aqui, ó, só para ver qual que é a diferença, ó. Um full join, aí que eu coloco a base de dados aqui de início, que é os aprovados na escrita. Eu vou querer juntar com o quê? Eu vou querer juntar com os aprovados. Vou querer juntar aí com os aprovados no currículo. Pelo que eu quero fazer essa junção aí? Pelo código. O identificador comum entre a base de dados da aprovado da escrita e a base de dados aprovado do currículo é esse código. Eu vou fazer olha só como que é simples fazer uma operação de troca o join aqui, ó. Mas só que eu não vou usar esse full join, não. Vou usar o inner join. Olha só aqui a diferença. Ele retorna tudo, ó. Aqui tem algumas pessoas que não foram aprovados no currículo, então eles não fizeram a prova escrita. Para que eu vou querer manter esses elementos aqui, ó? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de usar o full join, que ele retorna, preserva tudo, eu vou usar o inner join, aquele que preserva apenas aquilo que combinou. Certo? Então, vai eliminar essa parte aqui daqueles que não foram aprovados aqui, ó, que não tem nota na escrita, por exemplo, porque ele não foi aprovado no currículo. Então, tá aqui, ó, notas. Então, esses aí são os que estão aprovados no concurso. Agora, eu vou computar o valor aqui das notas médias. Notas médias aqui, ó. Vou computar aqui o valor das notas médias, vou usar aqui essa função aqui para mudar os dados. Então, o que eu quero mudar? Notas. E o que eu vou querer criar? Eu vou criar uma função de média aqui, ó. A média notas. Vou criar aqui um média notas. Aí eu posso até fazer uma soma assim também, ó. Que vai ser o quê? O valor da escrita mais o valor da nota do currículo e aqui dividido por 2. Então está aí criado mais uma nova coluna, que é a média das notas. Agora eu preciso saber quem foi aprovado, né? Dá para ver que esse aqui teve um notão, mas ele foi aprovado? Eu tenho que ordenar essas notas médias. Aí como que eu vou criar aqui notas ordem de ordenar. Como que eu posso usar a função arrange? Aqui que ele ordena os dados. Tudo do pacote DPLYR, tá, gente? Então aqui as notas médias, eu vou ordenar por qual coluna? Pelas notas médias. Aqui deu o mesmo nome, média das notas. Vou só chamar isso aqui de média, só para não confundir isso aqui, ó. Beleza? Rodei de novo para isso aí ser atualizado. Então, o que eu vou ordenar pela média. Vamos ver como é que ficou. Ah, detalhe, aqui ordenou do menor para o maior. Eu quero o inverso. O que eu faço? É só colocar um menos aqui, ó. Porque ele ordena do maior para o menor. Então, agora sim, ó. Ordenada aí da nota do maior pelo menor. Aí aqui, para me saber que os aprovados... Quantos que são aprovados? Aí eu posso usar o slice. O slice aqui agora eu vou filtrar as notas ordem. Vou filtrar as notas ordens por índice. Eu quero o quê? O primeiro e o segundo índice só. Então tá aí, gente. Esses aqui são os aprovados, tá? Estão aprovados aqui, ó. O 5014 e o 5012. Nota final aqui, ó, 9.5 e 8.5, a nota final. Então, cumprir meu principal objetivo, né? Aqui é definir
os aprovados. Definir os aprovados do concurso. Agora aqui eu vou fazer uma análise. Análise dos aprovados. Aí, como que eu vou fazer essa análise aqui? Primeira coisa aqui, ó, eu vou usar como referência essas notas médias aqui, ó, para fazer minha análise. Só dos aprovados, porque aqui tem todas as notas e aqui estão os aprovados nas duas provas. Primeira coisa, eu vou fazer uma classe de idade aqui. Exatamente o que foi feito aqui, ó. Vou criar essa classe de idade. Aí aqui eu vou chamar isso aqui de notas classe. Eu posso usar também a função lá de mudar. O que eu quero mutar? Quero mudar aqui as notas médias. Como que eu quero mudar? Vou criar uma nova coluna chamada de idade classe, ou classe de idade. Aí aqui vai ter um condicional, um if. Else, observe que eu estou usando aqui. Esse aqui, eu vou usar tudo do PLYR aqui, ó, o if underline else, certo? Aí aqui eu coloco minha condição. Qual condição é? Idade, que eu tenho aqui na minha base de dados. Idade menor do que 40. Idade menor do que 40. Se for verdadeiro, o que ele vai escrever? Classe 1. Mas se por um acaso não for menor do que 40, obviamente vai ter que ser maior do que 40, né? Então aqui é a classe 2. Executei. Então aqui as notas classes estão aí, ó. Classificado de acordo com as notas. O próximo passo que eu vou fazer é agrupar isso aqui, ó. Notas group. Aí eu vou usar aqui a função aqui de group by. Observe que a combinação das funções aqui group by com summarize, ele gera o mesmo efeito aí da tabela dinâmica. Então primeiro eu vou agrupar o quê? Vou agrupar aqui notas classe e vou agrupar pela idade classe. Aí ele não modifica a base de dados, mas você vê que ele cria aqui dois grupos, né? Não dá para você ver diretamente, não, internamente está lá criado dois grupos. Aí o próximo passo aqui agora, aqui eu vou... minha avaliação aqui, ó. Eu vou usar a função summarize do pacote DPYR. Aí aqui vou ter aqui minhas notas do grupo. O que eu quero computar aqui, ó? Vou computar a média de tudo, ó. Média do currículo. É só obter a média aqui do valor currículo aqui, ó, usando a própria função do R, min. Essa função retorna a média. O que mais que eu quero aqui, ó? Eu quero a média da escrita. É só usar a função min aqui também. Eu vou obter aqui a média da escrita, do valor escrito aqui, ó. Faltou um V aqui. E eu quero também a média geral. Vai ser a média da média aqui, né? A média das médias entre aquelas duas notas. E aqui eu vou computar outra coisa, que é o número de elementos que eu tenho em cada grupo. Aí eu posso usar essa função aqui, ó, que ela contabiliza a quantidade de elementos. Vamos ver o que gerou isso aqui, ó. Quando eu entro, ele dá só um aviso aqui, não tem problema. Avaliar, então tá aí. As notas aqui, né? Claro que aqui vai dar pode dar um resultado diferente. Porque foi gerado por um procedimento aleatório. Então, toda vez que eu executar isso aqui, a não ser que eu fixe a semente aleatória para dar sempre o mesmo resultado, como que eu fixo a semente aleatória no R? Eu posso usar a função setSend,
e toda vez ele vai gerar o mesmo resultado. Aqui eu coloco o mesmo valor, que é a semente aleatória, aí todas as vezes ele vai dar o mesmo resultado. Vou rodar de novo aqui, vai dar um resultado um pouquinho diferente. Agora já deu um pouquinho diferente. Mas se eu executar assim de novo, sempre vai dar assim, ó. Ó, vamos ver, 7,98, 8,88. Tá vendo? Porque eu fixei a semente. Aí se eu colocar um outro número aqui, vai dar um resultado diferente, assim sucessivamente. Então tá aí. Toda essa análise feita aqui, ó. O detalhe, independente aí da complexidade, o procedimento que eu tenho que executar é esse. Independente se eu tenho 200 candidatos, 1 milhão de candidatos, esse é o fluxo de análise que eu tenho que fazer, certo? Então isso aqui não vai mudar. E aqui, ó, o detalhe, essa função summarize, que eu acho assim fantástica, é isso aqui, ó. Vamos supor, eu posso estabelecer minhas funções. Aqui, por exemplo, a média geral aqui, ó, deu 7,98 e 8,88. Eu posso criar minha função média, por exemplo. Mas poderia ser qualquer outra função. Minha função média, ela é uma função que ela recebe aqui um vetor de elementos e que ela computa a média. Por exemplo, a soma desse vetor dividido pela quantidade de elementos desse vetor me retorna a média. Olha só minha função de média sendo criada aqui, ó. Isso aqui eu até comentei na aula de ontem. Se eu tiver um elemento no meu corpo da minha função, eu não preciso nem colocar chaves, não preciso nem abrir nem fechar chaves. Não preciso. Eu posso até deixar aqui na frente assim, ó. Se eu tiver um único comando aqui na minha função. Aí só para ficar de uma maneira que seria mais completa, eu posso colocar aqui um return aqui, ó. A minha função de média está criada. Eu posso substituir aqui, ó. Poderia ser qualquer outra, tá, gente? Minha própria função de média aqui, vou executar novamente. Pode observar que deu o mesmíssimo resultado, né? Porque é média da mesma forma. Agora, gente, eu vou mostrar todo o universo aí, ó, que eu comentei aqui, ó, do T-Diverse. Isso aqui, gente, como eu comentei, isso aqui é basicamente como se fosse um novo dialeto para se trabalhar no R. Aí tem algumas pessoas que acreditam que facilita muito a execução do processamento, porque aqui eu sempre fui criando objeto, né? Aqui no T-Diverso, eu vou só simplesmente aqui, ó, eu tenho aqui uns dados. Eu tenho aqui os dados aqui no T-Diverse. Aí aqui eu posso colocar aqui, ó, as funções. Então tá aqui meus dados, né? Eu vou colocar aqui, isso aqui se chama pipe, né? Aí aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó. Aplica essa função aqui. Aí depois, usando o pipe novamente, aplico outra função para filtrar. Aí coloco o pipe novamente aqui. Aplico outra função. Pipe novamente aqui. Aplico outra função. Pipe novamente, aplico outra função. Pipe novamente, aplico outra função. Aplico outra função. Então, gente, o detalhe, eu posso ir aplicando função em cima de função. E esse aqui, por exemplo, seria meu resultado final.
Eu posso aplicar função em cima de função e no final das contas aqui, ó, eu não precisar ficar criando procedimentos intermediários, certo? Objetos intermediários. Então vocês vão ver que o código vai ficar mais enxuto. Vou resolver esse mesmo problema aqui utilizando o tdiverse. Vocês vão perceber que o código vai ficar bem mais enxuto do que essa alternativa que eu apresentei aqui. Então eu posso encadear cada uma das operações sem ficar gerando resultado intermediário. Então isso aqui é, bem dizer, como se fosse um novo dialeto do R. Assim, eu via de regra, eu gosto de trabalhar muito dessa forma, criando objeto, mas há quem goste de trabalhar utilizando o pipe, tá? Utilizando o tdiverse. Vamos resolver esse mesmo problema aqui, utilizando aqui o tdiverse aqui, então. Então, aqui no caso aqui, ó, vou criar aqui já vou criar aqui direto aqui, ó. Aproveitando algumas coisas aqui. Então, aqui eu já vou aproveitar para já criar aqui esse elemento. Vou chamar isso aqui já de uma vez aqui de os aprovados. Então, já vou executar todo esse fluxo aqui de uma vez, ó. Vou chamar isso aqui até de... Vou aproveitar o nome. Chamar isso aqui de aprovado currículo. Aí a primeira coisa que ele faz, ele cria aí um Matibly. Aí depois aqui, ó, pipe. Depois de criar uma Tibly aqui, qual que é o próximo passo que ele faz aqui, ó? Criou a Tibly, mutar. Eu vou aproveitar isso aqui, ó. Criar só a idade aqui no primeiro momento. E aqui, ó, aí aqui eu não preciso colocar da onde que vem a base de dados, porque ele já sabe automaticamente da onde que vem essa base de dados. Se está aqui no pipe, aqui, ele sabe que a base de dados é do aprovado currículo, então primeiro ele cria e armazena esse aprovado currículo. Aí depois aqui ele cria uma base de dados que se chama idade. Eu já posso criar aqui do valor currículo também, né? E do valor currículo também. Só fechando lá no princípio. Aproveitando aqui, já criar um outro pipe aqui. Se eu executar até aqui, ó. Olha só, ele cria o código. Aí depois ele já muda e coloca idade mais currículo. Aí aqui, ó, já vou filtrar. Filter. Eu não preciso colocar a base de dados, porque ele já sabe que vai buscar aqui no encadeamento. Aqui o valor do currículo vai ser maior ou igual a 6. Aí é que eu já vou encerrar aqui esse primeiro pipe aqui, ó, esse primeiro fluxo. Então aqui eu já tenho os aprovados no currículo, certo? Então tá aqui os aprovados aí no currículo. Aí vou começar outro fluxo aqui, eu vou chamar de notas. Esse notas aqui, ó, vou começar com a base de dados de aprovado currículo. Colocar o pipe aqui, que o que ele vai ter que fazer? Aqui ele vai ter que selecionar só código. Vou executar o mesmo procedimento tá aqui, ó. Aprovado currículo, select. O que ele vai selecionar? Ele vai selecionar só código. Type novamente. Aí depois de selecionar só código, ele vai criar a nota da escrita. Vou até aproveitar aqui.
Vai criar a nota da escrita, ele já sabe que vai ter que buscar do anterior, então não preciso colocar a base de dados aqui. Então está aí sendo criado a nota da escrita, mais um pipe aqui. O próximo passo, aí eu já vou filtrar quem foi aprovado aqui também. Eu vou filtrar aqui pelo valor da escrita que eu acabei de criar aqui em cima. Maior ou igual a 6. Pipe novamente. Próximo passo que eu vou executar aqui, ó. Filtrei. Próximo passo, o InnerJoy. Vamos criar aqui um InnerJoy aqui. Já vou até copiar aqui para já aproveitar. Aí aqui, ó, esse aqui, eu vou colocar um ponto que quer dizer que ele vai buscar do fluxo de processamento. Ele vai executar primeiro esse, depois esse, depois esse. Aí o resultado disso aqui ele vai colocar nesse ponto e vai juntar com o aprovado do currículo que eu criei anteriormente, que está aqui, ó. E vai juntar pelo quê? Vai juntar pelo código. Aí aqui eu já vou criar aqui mais um pipe aqui, ó. Esse pipe aqui já vai ser para computar a média. Vou até aproveitar aqui, ó. Depois do join aqui tem um mutar para criar aqui uma nova coluna. Aí aqui, como ele já sabe que tem que buscar do fluxo anterior, eu não preciso colocar a base de dados aqui, ó. Aí aqui vai ser o valor. Só ver como é que está aqui, até aqui, ó. Vamos ver. Até depois do join, aí tem lá valor escrita, tem valor currículo, tem idade também que ele resgata depois do join. E aqui eu vou calcular aqui a média. Vamos ver se vai funcionar aqui. Então tá aí. Quem foi aprovado e a média. Vamos para o próximo passo aqui agora, que seria identificar quem foi aprovado. Seria essa última parte aqui, ó. Aprovado. Eu vou fazer tudo junto. Ordenar. Aprovados. Então, vou pegar essa base de dados que foi criada aqui anteriormente, colocar o bom e velho pipe aqui. Aí aqui eu vou colocar que eu vou ordenar primeiro. Vou ordenar pelo quê? Aqui, ó. Poderia até usar isso aqui, ó. Vou até copiar, só para ficar claro como que é o funcionamento aqui, ó. Vou colocar aqui, só que eu não preciso colocar essa base de dados, porque ele já sabe que vai buscar do fluxo anterior. Posso até apagar isso aqui, ó. Então, dá para perceber que vai ficando um código mais enxuto. Vou colocar aqui um último pipe aqui, para fazer aqui meu slice, para identificar quem já foi aprovado. Olha só, não preciso colocar também aqui da onde que ele vai buscar os dados, que ele sabe que vai ter que buscar do resultado anterior. Então tá aí, os aprovados aí. Deu nota diferente porque eu executei aqui o procedimento aqui novamente, né? E não fixei lá a semente. Então tá aí os aprovados aí. Olha só aqui a diferença, vamos ver um pouco aqui de diferença. Aqui está aqui o código executado e aqui está o outro código executado. Então, assim, aparentemente, esse aqui fica mais limpo, né? Assim, todo o processamento. E não fica salvando esse tanto de resultado intermediário. Aqui, para fazer todas as análises, eu tenho 3 objetos. Aqui eu tenho diversos, né? Todo procedimento aqui ele já é um objeto diferente. E aqui, gente, lembrando que eu posso fazer assim também, ó. Slice, colocar uma função dentro da outra. Só que eu não recomendo, porque vai ficando uma coisa confusa, né? Aí você fica um pouco perdido. Então, às vezes, é melhor criar um objeto. Mas você pode criar, por exemplo, uma função dentro da outra. Esse aqui seria para definir. Isso aqui é criando objetos intermediários. E aqui utilizando o Tdiverse. Aqui, quem for os aprovados, agora vai fazer a análise aqui também, ó. Vamos fazer a análise aqui rapidinho aqui, ó. Análise dos aprovados aqui, ó. Como que eu poderia fazer a análise desses, fazer a avaliação, né? Vamos fazer a avaliação aqui, então, ó. Já vou até chamar de avaliar, que eu vou fazer de uma vezada só. Avaliar, primeira coisa, ele vai buscar essas notas aqui, que é onde está todas as minhas informações, né? Está todas as minhas informações aqui em notas.
um pipe aqui. Aí o próximo passo aqui, eu já vou fazer um mutate aqui, justamente para criar essas classes aqui. Eu posso até copiar aqui para já aproveitar. Ó. E aqui lembrando que eu não preciso colocar, né? Porque ele sabe que tem que buscar do anterior. Aí, eu vou colocar aqui um outro pipe aqui também. O próximo passo aí seria um para agrupar. Vai agrupar pelo quê? Justamente isso aqui que eu acabei de gerar, pela quantidade. Aí que ele já agrupa, olha só a diferença. Aqui eu já coloco pelo que eu quero agrupar. Aqui eu tenho que pôr aqui os dados e pelo que eu quero agrupar. Então tá aí, né? Group by, agrupar pela classe de idade, pipe. Aí agora aqui vem o summarize. Vou aproveitar isso aqui também. A única diferença é que eu não preciso indicar da onde que vem a base de dados aqui. Porque ele já sabe que vem do processo anterior. Então acho que é isso. Deixa eu executar aqui. Pipe aqui, pipe aqui. Vou para lá. Média do currículo, média da escrita, média geral, e aqui a quantidade de indivíduos que eu tenho em cada classe. Beleza, gente? Então, esse aqui seria o T-Diverse, que eu vou aplicando aqui um conjunto de funções sequencialmente, utilizando o facilitador aqui do pipe. Então, assim, aparentemente o código assim, fica mais enxuto, né? Fica assim mais claro. Assim parece uma coisa assim, mais embolada, mas eu gosto de trabalhar muito assim também, tá? Eu acho que assim via de regra assim é mais fácil de entender. Mas tudo também depende do seu hábito. Se você trabalha bastante com o diverso, provavelmente você vai achar esse fluxo de trabalho aqui mais simples, porque ele já vem encadeando cada uma das operações sequenciais aí. Então, aqui no final das contas, aqui para fazer todas essas análises, só precisei criar só 4 objetos, né? Que eu tive praticamente todo o processo, eu criei um objeto diferente. Ok, pessoal? Então, aqui finalizando aqui a aula, então já vou encerrar aqui a gravação, mas vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas. Vou interromper aqui só para não ficar muito extenso.